no Instagram. Hoje eu estou aqui recebendo também um auxílio, uma orientação da Bia, que é da Luna Digital. Então, pessoal do Instagram que quer conhecer o trabalho da Bia, acompanha aí, @luna.adigital, certo? É isso? Fechou, isso mesmo. E aí o pessoal tá entrando? Já temos pessoas ao vivo no Instagram, a M. Sara Silva, a Psia Aline Carvalho, a Silva Paz Nayara também já está online. Legal, sejam bem-vindas, meninas, meninos. Hoje o tema é sobre autoestima, né? Para quem está chegando agora, eu também estou lá no Face. Quem está aqui comigo hoje é a Bia, da @luna.adigital, né? Ela que me ajuda aí na parte de marketing digital, que faz as artes. Para quem está me acompanhando aí do começo de janeiro para cá, né, pôde perceber que teve algumas mudanças no meu Instagram. E eu tenho muita ajuda e colaboração da Bia, né, que tem me orientado aí na parte de mídias, de Facebook, de Instagram. Quem tiver interessado no trabalho dela, dá uma olhadinha lá no Insta dela, tá? Não sei se você consegue marcar aí, de repente, o seu arroba. Nos comentários eu deixo lá depois. Isso, depois ela deixa nos comentários aí para vocês acompanharem. Bom, pessoal, vocês estão me escutando bem aí de casa? Como é que tá o áudio? Tá baixo? Tá mais ou menos? Hoje eu tô aqui com equipamento, um microfonezinho, então tô tentando me adaptar aqui. Tá tudo certo? Quem puder dar um joinha, estiver escutando, tá? Podem falar. E também, se a conexão em algum momento estiver caindo, me avisem, por favor. Bom, hoje eu trouxe aqui um quadrinho para a gente refletir sobre a questão da autoestima, né? Eu fiz uma chamada aí de manhã para o pessoal. Também convidei as meninas, né, do projeto Mãe Povo. Também sigam, um projeto super interessante que faz um acolhimento aí para nós mãe solo. Aí no Instagram também é @tracinho embaixo, né, o underline, projeto Mãe Povo. Então as meninas que estão aí no Instagram, que acompanham o grupo do WhatsApp, do Telegram, sejam bem-vindas. Vamos pensar o seguinte, né? Autoestima é um assunto que todo mundo fala. Hoje em dia todo mundo fala sobre autoestima, o quanto é importante ter uma autoestima legal, elevada, né? Se sentir poderosa, se sentir confiante. Mas a gente tem que pensar um pouquinho além disso, na verdade. Porque também tem uma questão, se existe aí tenho que ter uma boa autoestima, tenho que me sentir linda, maravilhosa, gostosa, existe algo também por trás, uma cobrança, não é verdade? Será que o tempo todo a gente consegue manter essa autoestima de se sentir maravilhosa, acordar todos os dias plena, né, serena, em cima do salto, toda maravilhosa? Eu acredito que não. O primeiro ponto, acho que é simples para todo mundo aqui. Primeiro é que nós somos seres humanos, não é verdade? E tratando sobre seres humanos e o mundo das emoções, uma hora ou outra as emoções mudam. Pense o seguinte, no mesmo dia você pode ter vários tipos de emoções. Você pode acordar maravilhosa, mas alguma situação que te aconteça durante o seu dia pode te deixar aborrecida, irritada, com raiva, triste, decepcionada, desmotivada e por aí vai. Bom, se as nossas emoções mudam o tempo todo, então alguma coisa aí tem a ver com a nossa autoestima. A Catinha.rs falou assim, ó, basta falar com o pai para detonar o meu dia. Então, a Catinha falou sobre algo que mexe muito com nós, né? Com nós mulheres, com nós mães. A questão do relacionamento afetivo. Independente se você está com essa pessoa ou não, né? Em caso assim de separação, enfim. Basta conversar com a pessoa que aquilo detona o dia. Então vamos refletir o seguinte, se as emoções mudam o tempo
baixos, aquilo que a gente fala de oscilações. Então, você pode acordar plena, maravilhosa, sorrindo, com aquele pensamento, não, hoje eu vou ficar bem, hoje eu vou ter um dia maravilhoso. E aí você se depara com uma situação, como a Catinha disse, de repente alguém que vem, que fala alguma coisa desagradável, que cobra, parece que aquilo acaba com todo o dia, e não só parece como acaba com o dia da pessoa, né? Então vamos pensar o seguinte, eu até fiz um quadrinho para a gente começar a refletir um pouquinho o que acontece com a nossa autoestima. Primeiro eu quero deixar algo bem claro que eu acho importante. A gente vive tempos de cobranças, né? A pessoa tem que estar com uma autoestima legal, ela tem que se alimentar bem, ela tem que ter um corpo maravilhoso. Aqui em casa também estou tendo algumas visitas, estou recebendo o pessoal também que está acompanhando, então eu tive uma pausa. Só um minutinho. A Pamela Abraão falou assim, não é complicadíssimo para uma mãe sobrecarregada fazer tudo isso? A Pamela? Isso. Pamela, vamos pensar o seguinte, complicadíssimo de cuidar da autoestima, seria isso? Essa é a pergunta dela? Ela escreveu isso, mas eu também entendo que seja mais ou menos isso, né? Acho que na correria do dia a dia então, tirar um tempo, refletir, né? Vamos refletir exatamente sobre essa questão. É que eu estou tendo uma participação especial hoje aqui, meu filho também está por aqui, nos bastidores, a vovó também está junto, então tem uma equipe de apoio, toda aqui trabalhando hoje. Então vamos pensar um pouquinho exatamente sobre o que ela falou, sobre, poxa, não é complicado, no meio de tanta coisa eu até tenho que ainda lidar com a autoestima, né? Pensando um pouquinho nessa cobrança exatamente do nosso dia a dia, de eu tenho que estar bem sempre, tenho que estar plena, tenho que fazer atividade física, tenho que me alimentar bem, tenho que dar conta de casa, tenho que dar conta dos filhos, eu tenho que ser uma parceira ou um parceiro legal ali no meu relacionamento amoroso. Então, nós somos muito bombardeados de informações que, na verdade, nos obrigam a sempre estarmos assim maravilhosas. Então, a gente meio que se sente estranha e esquisita se a gente não se sente assim maravilhosa. É como se a gente fosse um estranho fora do ninho. Como assim, né? Eu vejo as pessoas, principalmente no Instagram, né? Vamos pensar o seguinte, as pessoas são lindas, maravilhosas. Quem vai colocar uma foto feia no Instagram? Não é verdade? Então é complicado mesmo. Ela respondeu assim, eu recebo elogios, mas não consigo acreditar, principalmente se vier de homens. Entendi. Bom, vamos refletir um pouquinho? Eu quero fazer um pequeno início para a gente começar a refletir sobre essas questões. Talvez isso vai começar a fazer um pouco de sentido aí para vocês, tudo bem? Vamos pensar o seguinte, eu fiz aqui um quadrinho, não sei se vocês estão enxergando, se não tiverem, não tem problema, né? Autoestima aqui no meio, e no meio da autoestima tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Até coloquei uma carinha aqui de né? Uma carinha de susto. É exatamente assim, quanta coisa acontece ao mesmo tempo por trás dessa autoestima, né? Coloquei situações, pensamentos, emoções, os seus comportamentos, as suas ações, e isso, se estiver funcionando de uma forma que não está equilibrada, muito provavelmente vai te trazer prejuízos. Então, um pouco do que algumas de vocês falaram, uma situação X, a pessoa vem, eu também manda uma mensagem lá pra mim no WhatsApp, enchendo o meu saco, não, uma situação assim, e aí eu já fico pensando várias coisas, nossa, eu vou ter que lidar com essa situação, né? Ou pensar assim, poxa, lá vem ele novamente, eu vou evitar porque isso me incomoda, não quero conversar com a pessoa. E as emoções, eu me sinto aborrecida com isso, eu me sinto para baixo, eu me sinto irritada, eu me sinto chateada, né? E o que você faz com todas essas informações? Quais são as suas ações perante isso? Você evita? Você não quer falar sobre isso? De repente aquilo te faz tão mal que você não consegue focar nas coisas do seu dia, você talvez não vá trabalhar, né? Um exemplo.
ou não vai fazer as coisas que você tem que fazer naquele dia, aquilo te paralisa. Então isso certamente vai trazer alguns prejuízos. E falando das emoções, né, prejuízos como? Tem pessoas que sentem muito a questão da ansiedade. Às vezes a pessoa está tão mal, né, na questão da autoestima, a autoestima dela não está legal, que possivelmente, se isso vai acontecendo durante um bom tempo, ela tem uma depressão, né? Ó, muitas pessoas estão comentando aqui, são várias moças falando tipo, a mesma coisa, mas com frases diferentes, situações diferentes, que depois da maternidade, o corpo mudou, a mente mudou, e aí elas perderam a autoestima, e elas não sabem o que fazer para recuperar isso, né? Que às vezes do cansaço na rotina do dia, elas não conseguem recuperar isso. Sim. Bom, o ponto importante, é uma questão importante, né? Nós estamos refletindo sobre isso, é pensar o seguinte: tira em primeiro lugar a cobrança. É um pouco do que eu tinha falado anteriormente. De repente a gente vive tempos de cobrança, né? De que a mulher tem que estar bem, tem que estar em cima do salto, ao mesmo tempo ela tem que ter uma carreira, uma profissão, ao mesmo tempo ela tem que ser a supermãe, a guerreira, né? Enquanto isso foi até falado dentro do próprio grupo, do projeto Mãe e Povo, essa questão de ser guerreira, que na verdade por trás dessa mulher guerreira existe muito sofrimento, né? Existem muitas emoções aí que estão prejudicando essa mulher. Realmente é difícil, tá? Mas por onde eu começo, né? Por onde eu começo? A resposta, na verdade, é simples. Por vocês mesmas. Por onde eu começo? Por esse olhar de amorosidade, por esse olhar de compaixão, por ter paciência, por tentar deixar um pouco de fora as culpas, as cobranças, reduzir. E dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, você criar espaços de autocuidado. O que eu quero dizer sobre espaços de autocuidado? Durante o seu dia a dia, eu sei que para muitas mulheres isso é uma realidade, é muito corrido mesmo, mas nem que for por 5 minutos no seu dia, colocar um novo hábito. Olha, durante 5 minutos, de repente eu vou fazer algo por mim. É ler uma página de um livro, né, e lendo aos poucos, que te faça bem. É ler uma revista que te faça bem. É fazer uma pesquisa na internet de um assunto que te chama a atenção, né? E o que eu observo muito, pessoal, que ajuda muito a questão das mães, da autoestima, é a retomada do trabalho, né? Dependendo das condições, muitas mulheres, o que eu observo, elas retomam o trabalho, como eu fiz, eu posso dar até o meu próprio exemplo, por internet, que é uma coisa mais acessível, né? Você de repente consegue se organizar. Tem mulheres que fazem vendas, tem mulheres que oferecem ali os seus serviços através do online mesmo, que é possível. A Ana fala que o desgaste emocional ele é pior do que o desgaste físico. Com certeza, né? Porque assim, o físico é aquilo, você está cansada fisicamente. Vamos pegar um exemplo simples, a pessoa que não está acostumada a fazer atividade física, e aí ela começa a fazer uma caminhada. Não vai cansar o corpo dela no primeiro dia? Provavelmente. Na primeira semana ela vai sentir aquele cansaço físico. Só que com o decorrer do tempo, o corpo, o organismo, ele vai se adaptando. Então, antes ela conseguia fazer exercício 2, 3 vezes por semana. De repente, ela foi se acostumando a fazer 4 vezes na semana seguinte, né? Então, assim, lidar com o cansaço físico é uma coisa mais acessível, mais concreta. Você consegue lidar quando é algo físico. Mas quando é algo emocional, exatamente isso que você falou. É uma coisa que pesa muito além do físico, né? E assim, gente, nós não somos caixinhas separadas. Vocês perceberam um pouco do que eu falei aqui? Tudo acontece ao mesmo tempo. E como eu vou lidar quando está tudo acontecendo, né? Quando bate o cansaço físico, bate o cansaço emocional, tem as questões que incomodam, que chateiam, que aborrecem. Como é que eu
eu vou lidar com isso? Por isso é importante todas nós avaliarmos o seguinte: a questão de você cuidar da sua autoestima, ela é tão importante quanto você cuidar das suas questões físicas, não é verdade? Então, se você começa a criar uma rotina, não, pelo menos todo dia vou fazer algo por mim. É uma leitura de livro? É ouvir uma música que você gosta? É tomar um café um dia da semana com um amigo, com uma amiga? É fazer uma ligação para uma pessoa que você está sentindo falta? De repente até mandar carta, né? Porque hoje em dia está tão difícil isso, a questão da carta, tudo é por internet, né? De você colocar ali a sua energia, escrever uma reflexão, mandar para uma pessoa querida, ainda mais em tempos de coronavírus, né? Que a gente não precisa deixar de expressar sentimentos, mas uma carta, uma mensagem, um telefonema, tudo isso é possível. Está fazendo sentido para vocês até o momento? Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Só estão concordando e falando que realmente o psicológico é o mais difícil de se recuperar, né? Sim. Então, assim, gente, vamos pensar na importância do cuidado, né, dessa questão da autoestima. Não no sentido da obrigação. Ai, se eu quero ter uma autoestima maravilhosa, eu preciso ter o corpo tal, né? Se eu quero ter uma autoestima maravilhosa, eu preciso, sempre quando eu for a uma festa, eu preciso ter uma roupa diferente. Se eu quero ter uma autoestima maravilhosa, eu preciso pintar o meu cabelo da cor tal. O que acontece? Eu sei que eu fiz algumas comparações engraçadas, né? Mas vamos pensar o seguinte, falando exatamente sobre a comparação. O quanto a comparação é negativa, ela bombardeia a nossa autoestima, né? Pode falar. A Silvia Paz Nayara diz o seguinte: eu estou de 12 semanas e não vejo barriga, mas meu subconsciente, por estar tão cansado emocionalmente e psicologicamente, que eu já fico nessa questão de ver mudando o corpo com manchas e estrias. Sim. Então, assim, vamos falar um pouquinho da questão da maternidade. Depois que o nosso filho nasce, o corpo muda. Na verdade, na gestação, a barriga estica, o corpo fica diferente, algumas mulheres têm estria, né? Então, assim, é inevitável não perceber que existe ali uma mudança de fato concreta. E, às vezes, o nosso emocional, o nosso psicológico, ele não acompanha as mudanças do físico. Mas vamos pensar o seguinte, muito além da questão da gestação, pensando no ser humano, na vida mesmo, né? Todos nós, um dia, assim eu espero, iremos envelhecer. Então a pele vai mudar, vai vir as rugas, né? As manchas, as marcas da pele. Não é fácil? É um desafio? Sim, é um desafio. Mas aquilo que eu falei um pouquinho, de você acolher o seu corpo, de você criar ali uma intimidade com o seu corpo, ver como algo natural que realmente muda. E se isso estiver trazendo muito prejuízo, é o que eu sempre digo, terapia também é questão de saúde mental, de você procurar um profissional e fazer uma terapia. Duas questões muito legais que mandaram aqui. A primeira foi o Douglas, que falou que isso mexeu muito com a relação sexual dele com a esposa dele, que a esposa dele sentiu muito isso, né? Isso modificou a vida deles. E a Catinha que falou assim, que, né, você falou de ter um momento no nosso dia. Ela perguntou o seguinte: ter uma agenda diária de tarefas e vontades ajudaria? Bom, vamos falar primeiro da questão do Douglas, né? Então, assim, gente, vamos pensar na sexualidade, isso tanto para o homem quanto para a mulher. Se a gente não estiver legal, né, com a nossa imagem corporal, muito provavelmente isso vai influenciar ali na hora do sexo, né? Porque como é que você vai conseguir ter uma intimidade com o seu parceiro se você tem uma crítica muito grande com o seu corpo, se você não tem uma aceitação de você, muito provavelmente isso vai ser negativo. Só que assim, vamos pensar o seguinte, a mulher que acabou de se tornar mãe, ela vai estar realmente mais sensível, e esse parceiro, se possível, se ele puder ser um pouco mais compreensível, conversar
conversar, ter um pouco mais de paciência, ao invés de se afastar. Porque o que eu observo, às vezes a relação está passando por alguma dificuldade na parte sexual, e ao invés de existir uma conversa, né, ali, um dos parceiros ali vai estar evitando. Então, falando um pouquinho, pode entrar. E o cansaço também. E o cansaço. A mulher se cansa muito. Sim. Assim, até um pouco do que a minha mãe trouxe aqui, né? O cansaço, a mulher se cansa exatamente porque a gente tem uma cultura de que a mulher precisa dar conta de tudo, né? Então, assim, é legal existir aí uma parceria no relacionamento amoroso que a pessoa também colabore, né? Poxa, eu tô percebendo que a minha mulher tá cansada, né? O parceiro, a parceira, enfim, ali. Vou ajudar, vou tentar colaborar. Qual que é a outra pergunta que a Catinha fez? Se manter uma agenda diária com vontades ajudaria nesse processo. Então, Catinha, é interessante primeiro você ver o que faz sentido para você, né? Faz um teste, faz um experimento. Se você, de repente, perceber que você fazer uma agenda de atividades, de coisas para você, de autocuidado, para cuidar da sua autoestima, for legal para você e funcionar, beleza, faça um experimento. Durante essa semana vou me programar hoje, mas assim, sempre começa com coisas mais simples, né? Não com coisas assim tão distantes, tipo, uma viagem, se hoje não for possível, mas assim, fazer uma hidratação caseira no cabelo, né? Ler um livro que faz tempo que eu quero ler, nem que for 5, 10 minutos. A Pamela ela falou o seguinte, que a autoestima dela vem de um relacionamento abusivo que durou 5 anos e ela demorou para se desligar, ou que ela está vivenciando isso, eu não consigo entender direito. E que ela ouviu coisas que mulher nenhuma deveria ouvir, como gorda, flácida, burra. Aí ela perguntou como que a gente faz para não levar isso para a vida toda. Entendi. Ela tá num relacionamento abusivo ou ela saiu de uma relação abusiva? Ela não deixou claro, ela só falou que foram 5 anos esse relacionamento. Então ela não deixou se ela ainda está vivendo isso ou se ela encerrou. Tá. Então assim, gente, quando a gente fala da questão de relacionamento abusivo, é uma questão delicada, né? A mulher, quando ela tá numa relação abusiva, muito provavelmente ela vai encontrar diversas dificuldades para sair dessa relação. Por quê? Toda relação abusiva vai minar diretamente a questão da autoestima. Então, muito provavelmente, a mulher que passa por uma relação abusiva, de repente ela vai se sentir incapaz de sair da relação, de repente ela pode ter o pensamento, poxa, se eu sair dessa relação, ninguém vai me querer, eu vou ficar sozinha. E também tem que ver o que acontece dentro dessa relação, né? Muito provavelmente acontece manipulação, da pessoa que está ali humilhar, e várias questões que vai afetar o emocional, o psicológico dessa mulher. Então, realmente, não sei se você está nessa relação, mas fica tudo muito mais difícil, mais pesado, se você ficar sozinha nessa. Ela confirmou que ela está na relação. Sim, o interessante, de fato, é você procurar uma ajuda psicológica. Se não for possível no momento conversar com o psicólogo, pelo menos de tentar abrir isso para alguém que você confie. Olha, tá difícil, eu não sei lidar com essa situação, tá me fazendo mal, eu já estou procurando, eu estou vendo coisas na internet, eu vejo que é uma relação que está sendo muito tóxica para mim. Falar com alguém que você possa confiar e que você não se sinta ameaçada em falar sobre isso. A Silva Paz Nayara diz o seguinte: essa questão de sexualidade mexe bastante comigo. Eu já penso que eu não terei mais aquela vontade de me envolver e de me entregar ao outro. Bom, a questão da sexualidade que eu estou percebendo que o pessoal está mandando, né? Já é uma segunda pergunta sobre isso. Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de autoestima, né? A palavra auto, ela se refere a você mesmo, né? Estima é o valor, o quanto você valoriza algo, o quanto você admira. Então, assim, a autoestima é o valor, a admiração que você dá a você mesmo. Pensando na questão da sexualidade, se você
uma visão negativa sua, né? Se não existe ali uma admiração por você, se existem muitas cobranças, muitas críticas, pensamentos de crítica, enfim, e emoções de tristeza, de culpa, de raiva, de angústia, muito provavelmente, como eu falei antes, isso vai interferir na questão da sexualidade, né? Você vai encontrar dificuldades ali para você, na hora do sexo, você realmente ser você, de você conseguir ser mais autêntica, de você se sentir confortável na relação. Então, assim, tá tendo muita dificuldade? É um momento de você, em primeiro lugar, olhar para você. Poxa, eu tenho dificuldades, não estou conseguindo ali me entregar no momento do sexo. O que está acontecendo comigo? Né? Quais são essas questões? Por que eu me sinto assim? Por que eu penso tais coisas? Mas não no sentido de cobrança, de julgamento. Não, essa não é a questão. No sentido de você conhecer o seu momento, olhar, se respeitar e se for uma coisa que está te prejudicando em outras áreas, seja namoro, seja amizade, dentro de casa, na profissão, é interessante você ter uma ajuda assim de um psicólogo, tá bom? Legal. Então, assim, vocês perceberam o quanto eu já falei aqui que uma autoestima que não está legal, ela pode trazer questões de relacionamentos que não estão tão bons assim, podem trazer questões de angústias, de depressão, pode trazer também questões de ansiedade, enfim, várias coisas que vão afetar a sua saúde, né? Quando a gente fala da saúde mental, que engloba exatamente isso, a questão das emoções, dos seus pensamentos e de como você está agindo perante a vida, as suas relações, o mundo e principalmente a sua relação com você mesmo, né? Então, quando a gente fala de autoestima, não é uma coisa assim tão clichê e tão simples, né? De repente, quando a gente vê as mulheres falando, parece ser uma coisa simples. Só que a gente tem que prestar muita atenção nessas vozes, porque às vezes existe algo assim de levar uma questão de estética, de padrão, da obrigação de sempre se sentir linda, plena, maravilhosa. E o que eu quero deixar de importante para vocês é o seguinte, de vocês acolherem as emoções de vocês, de não se sentirem, eu tô me sentindo, eu sou muito estranha, né? Ou eu sou muito esquisita para me sentir assim assado, e por que eu não consigo ter uma autoestima legal? E de você se martirizar por isso. Não. A questão é de você olhar para as suas questões de uma forma mais natural, e se você perceber que você não está bem, cuidar disso, né? Que é o mais importante. A cartinha diz o seguinte: a ansiedade é terrível, porque a vontade é de querer abandonar tudo. Sim, vamos pensar o seguinte, Catinha. Se você tem essa questão, né, esse sentimento de ansiedade, tudo fica muito mais complicado mesmo, né? Porque assim, tudo vai ficar desalinhado. Se você está movida por uma ansiedade, se de repente você tem uma crise de ansiedade, muito provavelmente você não vai conseguir ter um equilíbrio ou parar para pensar, não, pera, calma, isso vai passar, isso é temporário, né? É difícil a gente conseguir fazer isso sozinha. Então, assim, a ansiedade, ela também interfere, né? Se você não tiver com uma autoestima legal, muito provavelmente, se você já tem ansiedade, a sua ansiedade vai continuar, não é verdade? Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Tá. Então é isso. Então, assim, quando você pensa sobre a questão da sua autoestima, você está pensando na qualidade de vida, no bem-estar, como você quer levar a sua vida, o seu dia a dia. Não significa que você tenha que sorrir para tudo e achar tudo lindo, maravilhoso, ou significa que as coisas são um conto de fada, né? Então, assim, você realmente se permitir se olhar, em primeiro lugar, como ser humano, tentar reduzir as cobranças, tentar reduzir as culpas e olhar você mesmo com esse olhar de humanidade. Poxa, se está difícil para mim, o que eu posso fazer para melhorar, né? Porque o que acontece com a maioria das pessoas, se a pessoa não está bem
Ao invés dela querer fazer algo ali para melhorar, ela continua cavando aquele buraco, né? Só que assim, se você continuar cavando buraco, aonde vai estar essa luz? Muito provavelmente não vai estar aí embaixo. A luz vai estar lá em cima. E cada vez mais você vai cavando e vai se distanciando, né, de uma solução. Pode falar. A Gabi Malu Castro disse o seguinte, olha só, segura essa, hein? Pra mim foi super útil essa live, muito obrigada. Gabi, que bom, já fico feliz. Se eu conseguir pelo menos trazer uma mensagem, uma reflexão para uma pessoa, eu já me sinto feliz e gratificada. A Pamela diz assim, ó, a sociedade cobra o tempo todo. Magreza, beleza, às vezes a gente só quer poder descansar. Dá uma risadinha. Sim, exatamente isso. Não é cansativo. Quando você entra nessa neura, né, da internet, da revista, da televisão, ou até das mulheres, né, que tem esse discurso, de repente você está num lugar, mas é um lugar que está te fazendo mal, uma roda que você está ali conversando, e que as mulheres estão somente preocupadas com o tamanho do número da calça, né? Se o peito tá ficando mais murcho, se está caindo, enfim, preocupado com a celulite e todas essas questões, e aquilo, ao invés de te fazer bem, te deprime. Então vamos pensar o seguinte, até a qualidade das suas amizades, da conversa que você alimenta, isso vai refletir na sua autoestima, não é verdade? A Gabi falou assim, ó, trouxe bastante esperança de que tudo passa e que não somos menos mães por nos permitirmos um momento bom para nós. Com certeza. Isso é fundamental, viu, Gabi? Né? A gente já tem uma estrutura dentro da sociedade que dita como deve ser a mãe, né? Se a gente for seguir essas regras da sociedade, a mãe, a mulher, ela não pode nem sair de casa, não é verdade? E ainda bem que muita coisa tem mudado, né? O pessoal que acompanha as coisas, enfim, né? Dos noticiários, muitas mulheres falando da maternidade. Eu acho muito importante a gente expressar isso, dar essa voz sobre a questão da maternidade, não é verdade? Então, assim, não é pecado não sentir essa culpa de repente arranjar um final de semana para você. Poxa, olha, meus filhos ficaram na casa dos avós e eu fui à praia com os meus amigos. Não se culpar, né? Porque antes de sermos mães, independente se somos mães solo ou mães, né? Independente das especificações, você se dá essa chance de ter um momento de você mesmo. É importante para a sua saúde mental. Tem mais pergunta? Por enquanto, não. Como é que está aí de tempo? A gente tem mais 20 minutos. Ah, legal. Bom, meninas, meninos, se vocês quiserem mandando perguntas, podem mandar, tá? Eu acho interessante tudo isso que está sendo levantado, discutido, porque é uma questão que não é somente para a maternidade, para a mulher, mas também é uma questão para nós, né? Para nós homens, para os homens também. Para ter essa reflexão de que, poxa, será que eu estou cuidando de mim? Será que eu estou tendo um olhar amoroso, né? Olha só que legal. Agora você vai chorar, você vai se emocionar. É ótimo contar com o apoio profissional de uma mulher que entenda o que tantas outras mulheres passam, principalmente mãe solo. Parabéns pelo trabalho de ambas e continuem conosco pelo amor. E dou risada. Que bom, eu fico feliz. E todas vocês são muito bem-vindas, porque assim, a maternidade também é algo que eu estou aprendendo muito com todas vocês, né? E aquela coisa, né, gente, juntas, todos nós somos mais fortes. E é importante a gente criar, assim, esse espaço de interação, de troca de informação, mas de uma forma saudável, né? E eu tô aqui disponível, aberta para isso, não é verdade? Então, pensando sobre essas questões, né? Acho que deu para dar uma boa
competição, de achar que alguém vai passar, vai deixar você para trás, ou que você vai perder o seu emprego. Na família também, muito provavelmente as relações não vão estar saudáveis, isso vai interferir. Então, assim, um monte de coisa. Então, vocês percebem que não é bobagem falar sobre autoestima, é uma coisa importante, né? E quanto mais falamos sobre isso, é realmente para a gente acender uma luzinha interna e falar, opa, peraí, preciso me olhar. Não é um ato de egoísmo, não devo me sentir culpada em querer o meu bem, né? Porque pense o seguinte, é uma coisa até básica. A relação mais duradoura das nossas vidas é a relação com a gente mesma. E se a gente não tiver uma relação legal, uma amizade, né? Você fazer uma amizade com você, como é que vai ser quando você estiver ali daqui uns 10, 20, 30? Como você vai chegar, né, daqui uns anos? Você vai estar bem? Você vai estar saudável? Né? A Rose mandou assim, ó, como trabalhar essa questão da autoestima, porque somos sobrecarregadas com trabalho, casa, questões familiares e questões individuais dos filhos. Ela falou que é muito complicado. Sim. Rose, pensa o seguinte, né? Se a gente dá conta de tudo, por que a gente não dá conta da gente? Eu acho que é uma pergunta importante de se fazer, né? A gente tem que dar conta de tudo, né? A gente tem que resolver problemas da família, deixar a casa toda bonita, toda cheirosinha, ser uma ótima funcionária no trabalho, se destacar. E você entende, se a gente consegue dar conta de tudo, por que a gente não consegue dar conta da gente mesma? Mas não no sentido de culpa, no sentido de que é possível, dentro da sua vida, das suas tarefas, você colocar uma prioridade. Ah, é 5 minutos, é 10 minutos, é meia hora por dia, seja lá o que você for fazer, mas colocar a intenção, estou fazendo isso por mim, porque eu mereço, né? Porque eu mereço esse tempo. Faz sentido? Eu não sei se você chegou agora, mas depois dá uma acompanhadinha, porque é mais ou menos esse caminho que a gente está seguindo na live aqui, tá bom? A Idalina Terra mandou assim, ó, Fabi, adoro tudo que você passa para as mulheres. Você nos ajuda muito. Parabéns por ser essa profissional maravilhosa e que tem empatia. Beijos. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, fico feliz com esses comentários. A Ana diz assim, ó, é porque às vezes a gente também se sabota, né? Sim, exatamente. Essa questão de se sabotar, né? De repente você tem um pensamento, nossa, é verdade, isso que a Fabiana está falando é importante, mas na prática você se sabota. Como assim, né? O que é esse sabotar? Você até pensa em fazer algo por você, mas quando chega o dia de fazer, você não faz. É como se você se desse uma desculpa para você mesmo. Ah, depois eu faço, depois eu faço. Só que se depois vai ficando muito para depois, e quando você percebe, de novo, você está aborrecida, você está com raiva, chateada, sobrecarregada. Então, assim, se você consegue perceber que você está tendo um comportamento de se sabotar, isso já é um passo. Poxa, eu estou percebendo que de fato eu estou me deixando de lado, então eu vou tentar modificar para eu ter uma ação, né? Não adianta a gente só pensar, refletir e não ter uma ação ali. O pessoal tá falando muito assim para deixar salvo, né? A live, aí explica como que funciona, ficar 24 horas no Insta, no Facebook vai estar lá. Então, pessoal, no Instagram, para quem está me seguindo no Instagram, é que hoje eu consegui, eu e a Bia, nós conseguimos fazer também pelo Face, né? Ela está me ajudando aqui. Mas assim, no Instagram fica 24 horas, né? E aí vocês conseguem assistir até amanhã, no período da tarde. Acho que vai ficar até umas 4h30, 4 horas, não sei como funciona, assim fica até o horário que inicia. Se for até o horário que inicia, vai ficar até amanhã umas 3h30 da tarde, mais ou menos, né? No Facebook também, é isso? No Face vai ficar direto, porque ele vai ficar lá no feed mesmo. Ah, então pelo pessoal que tá no Instagram, gente, eu vou pedir também para vocês me acompanharem no Facebook,
né? E no YouTube também vai ter. No YouTube também, tem o canal do YouTube, tem lá no Facebook a página, né, que é Psicomensual, também nos dois. No Facebook fica. Fica né? e no YouTube também. E no YouTube também a gente vai conseguir deixar lá salvo, tá bom? Então fiquem tranquilos, quem chegar agora, depois pode retomar para assistir desde o começo. 15 minutos. 15 minutos? Bom, a gente está falando aqui da parte, né, de como funciona a autoestima. E na verdade eu vou até aproveitar esses últimos momentos aí, porque eu sei que o Instagram tem um tempo, né? Para fazer um exercício com vocês. Gostaria de sugerir, de propor esse exercício. Se vocês se sentirem à vontade, por favor, façam, que eu acho que é interessante. Falando um pouco da questão do autocuidado, ver esse momento como um momento de cuidado, né? Então eu quero propor aqui um exercício de meditação, né? Uma meditação guiada de relaxamento, até como uma proposta de um autocuidado. Depois, para quem seguir lá no Face, vai poder voltar, né? Nesse finalzinho aí da nossa conversa, para ter esse momento de relaxamento, de conexão. Dentro da abordagem que eu trabalho, né, existe algo que a gente chama de mindfulness, que é exatamente o trabalho dessa presença no agora. E se utiliza muito da questão da meditação, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu acho uma abordagem legal para a gente fazer como prática, para começarmos realmente a cuidar dessa parte da autoestima, tá bom? Tudo bem? Tudo certo. A Nayara falou assim, ó, hoje mesmo eu estava pensando em como as poucas pessoas que falei que estava grávida ficaram felizes e me apoiaram. Até irmã, amigas, eu mesma me saboto focando em um lado negativo de tudo. Então, eu acho interessante que você já tem uma consciência, né? Quando você tem uma consciência, você já tem um caminho aí, um caminho de escolhas. E se você consegue fazer essa avaliação, que você se sabota, que você tem pensamentos, emoções que te colocam para baixo, então cabe a você, apesar das dificuldades, você tomar uma decisão. Poxa, realmente, isso que a Fabiane fala faz sentido? Vou arranjar um tempo para mim, no meu dia a dia? Vou cuidar das minhas questões? Não estou me sentindo bem, de fato? É uma forma, é um momento de eu procurar uma ajuda, na verdade? Então, assim, fazer essa pergunta para você e ser sincera para você. Poxa, o que eu posso fazer para sair um pouco desse buraco? Porque aquilo que eu falei para vocês, não adianta cavar, continuar cavando buraco, né? Porque muito provavelmente você não vai encontrar uma luz ali. O legal seria você parar onde você está e tentar pelo menos enxergar uma luzinha, nem que essa luz esteja distante, para você começar a subir. E isso sempre vai ser um passo a passo, é devagar mesmo, tá bom? Gente, agora eu vou fechar as perguntas e vou fazer esse exercício para a gente poder dar uma relaxada nesse final de domingo, tá? E para vocês poderem ter aí pelo menos um momento de autocuidado. Vamos lá. Então, se você estiver sentada, ou se você estiver deitada, primeiro se coloque numa postura confortável. Se quiser, feche os olhos. Tenta relaxar. Permita-se, nesse momento, estar com uma postura mais agradável, mais relaxada. Tenta escutar um pouquinho dessa música. Se para você não for legal fechar os olhos, não tem problema, pode deixar os olhos abertos, mas que você se sinta confortável. Então agora eu quero que você preste atenção na sua respiração. Será que você faz isso no seu dia a dia?
Será que a sua respiração é uma respiração apressada? Então, agora, só observa o ar que entra pelo seu nariz e deixa o ar soltar aos poucos pela boca. Repita isso por 3 vezes, devagar, sem pressa. Deixa o ar entrar pelo nariz e solta pela boca sem pressa. Pense o seguinte: o momento de agora é seu, é o seu presente. Esse presente que é o seu presente. Então aproveite esse exercício para sentir como é que está seu corpo. Você se sente tensa? Você se sente preocupada? E o teu corpo também fica rígido? Ou você se sente relaxada, tranquila, confortável? O seu corpo está leve? Observa, mas não precisa se julgar. Não tente se consertar. Permita-se. Então observa como você está. Se acolha. Imagine que existe aí 2 ou 2 de você. E onde quer que você esteja, deitado, deitada, sentada, sentado, que esse outro eu se aproxime de você, mas de uma forma amorosa, com um olhar de amor, com um olhar de compreensão, de fraternidade. Se aproxime de você e te abrace. Se permita esse abraço, como se esse abraço fosse um cuidado com você, um carinho no seu coração, um carinho no seu dia, uma pausa para você no meio de toda essa correria. Então, se permita. E pense o seguinte: é possível sim você começar a cuidar de você a partir de hoje. Então não tenha pressa. No seu tempo, no seu caminhar, volte o olhar para você e pensa que vale a pena cuidar de você. Não importa se você começou tarde ou se você começou hoje, não importa. Mas o importante é você se importar com você. Novamente eu peço que você observe a sua respiração. Respira devagar, solta o ar devagar. E no seu tempo, se quiser, se estiver de olhos fechados, no seu tempo, abra os olhos. Movimente o seu corpo, vai despertando o seu corpo. Se der vontade de espreguiçar, se espreguiça. Se der vontade de bocejar, boceje. E é isso. Tudo bem aí, pessoal? O pessoal falou que amou. Amor? Que bom. Quanto tempo temos aí? Uns 3 minutinhos para 3 encerrar. minutinhos? Que bom, deu certo. Então, para encerrar, agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Reflitam sobre a importância do autocuidado, da autoestima, não como uma cobrança, uma pressão que acontece por aí na sociedade, uma pressão estética, né, de um padrão, não existe isso. Mas comece a naturalizar as suas emoções, sejam elas as emoções negativas ou positivas, no sentido de você se acolher e você começar a se valorizar a partir de pequenas práticas no seu dia a dia. É fazer um relaxamento, né? Muito provavelmente você joga no YouTube e você coloca meditação guiada, você vai ver várias coisas. Mas se não for a sua praia, se você não gostar, é uma caminhada que eu faço, né? E isso, gente, é muito pessoal, não é verdade? Cada um vai descobrindo o que faz sentido nesse autocuidado.
Então eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui, ao pessoal de casa que acompanhou também. Agradeço a Bia, né, que tem me dado essa força, me acompanhado. Depois acompanhei ela lá no @luna.adigital. Um beijo também para as meninas do Projeto Povo, que é @tracinho, né, underline, Projeto Meu Povo. E é isso. Se tiverem mais dúvidas, perguntas, mandem por direct, por inbox lá no Face. E acompanhem eu nas páginas, tá bom? Um beijo, gente!